Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524 da Claro Net. Sejam todos bem-vindos. E hoje, gente, com uma temática super legal, vamos conhecer um pouco mais sobre o CDL NH de Novo Hamburgo, né? E para isso eu trouxe um convidado especial, que é o Vinícius Bondan, ele que é diretor de qualidade da instituição, né? Então seja muito bem-vindo, Vinícius, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado, Eliane, um prazer estar aqui contigo. Espero que tenhamos uma conversa bem profunda sobre a reestruturação que a gente tem feito na CDL Novo Hamburgo e como isso se conecta com a estruturação da governança e a gestão da estratégia. Sensacional. Então você que é empreendedor, empreendedora, que quer saber um pouco mais sobre essa instituição, fica aqui com a gente. Vinícius, antes de iniciar a falar sobre o CDL realmente, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, as tuas experiências, né? Como é que tu chegaste a essa instituição, né? E como diretor, enfim, né? Conta para nós. Eu sou advogado de formação, e tenho trabalhado por muito tempo com a parte do direito societário. Em 2018 eu iniciei um projeto de estruturação societária de uma companhia. Fui contratado, migrei da parte jurídica para a parte da gestão. Uhum. E nesse trabalho o objetivo era efetivamente estruturar essa empresa. Ela tinha aporte de capital estrangeiro, né, e capital americano, e comecei a trabalhar com essa questão, né, da estruturação societária, de como organizar e estruturar o controle da empresa, uma holding e principalmente uma holding no exterior. E a partir desse trabalho comecei a me interessar muito pelo tema societário e também os temas societários relacionados à área da gestão. Uhum. Acabei me aprofundando mais na área da governança, da gestão da estratégia. Nesse meio tempo eu concluí o MBA em gestão empresarial, então acabei migrando um pouco da área jurídica para a área da gestão. Uhum. Né? E me apaixonei pelo tema. E em 2024 fui convidado pelo presidente Leonardo Lessa para trabalhar essa questão da estratégia da CDL. A gente precisava, de alguma forma, reposicionar a CDL, diversificar o portfólio de serviços, diminuir um pouco a dependência de uma fonte de renda, de receita que a entidade tem. Uhum. E a partir disso, então, iniciamos esse trabalho da gestão da estratégia, o planejamento estratégico da CDL e, junto com isso, uma reestruturação da governança da entidade. Uhum. E é super pertinente o que tu falas, Vinícius, porque a gente está num mundo hoje muito volátil, né? Muito dinâmico, né? E uma instituição, a CDL, ela já tem mais de 70 anos, né? E isso requer, né, essa movimentação, né, essa melhoria para a comunidade e tudo mais, né? Vinícius, conta para nós o que é a CDL, né? Para quem nunca ouviu falar, é difícil, né? Mas já que a gente está com uma TV aberta aqui, eu queria que tu comentasse para quem está nos ouvindo, né? Um pouquinho. É bem interessante porque a CDL é uma marca muito forte, muito conhecida, mas a maioria das pessoas muitas vezes não sabe o que a CDL efetivamente faz. A CDL é uma entidade sem fins lucrativos, organizada em um sistema confederado nacional, né? Presente nacionalmente. E que iniciou como um clube de lojistas e hoje é uma entidade representativa não só do varejo como dos empreendedores. Uhum. Né? A economia ela se modificou muito nas últimas décadas, né? E a CDL não deixou de acompanhar esse movimento. Então, basicamente, ela tem dois pilares. Né? Ela tem o pilar representativo, porque ela é uma entidade representativa, defende os interesses dos associados em nível nacional, e também presta serviços para esses, não só lojistas, não só na área do varejo, como entidades de serviço, eventualmente até indústria, enfim. Todos os empreendedores e todos os negócios, né, que são associados. Então, isso se desenvolve nesses dois pilares, né? O pilar representativo e o pilar da prestação de serviços
aos associados. Perfeito, né? Então, cada cidade, né, ela tem a sua CDL, né? A CDL de Novo Hamburgo, ela tem mais de 60 anos, né? Mas, Sim. enfim, uma coisa que eu ia te perguntar, assim, dentro dessa mudança, dessa nova gestão que vocês estão pautando, né, a partir de 2025, né? O que vocês pretendem, assim, de melhorias para a instituição e para a comunidade? Assim, Eliane, a gente iniciou esse mandato, o mandato é de 2 anos, né? Essa gestão iniciou em janeiro de 2024. E a CDL Novo Hamburgo, quando nós iniciamos esse trabalho, nós percebemos que a CDL Novo Hamburgo ela era bastante dependente de um produto, que é um produto nacionalmente conhecido, que é o SPC, né? O Serviço de Proteção ao Crédito. Que é um serviço oferecido, a SPC é uma entidade autônoma, mas diretamente ligada à CNDL, né, às CDLs, Movimento Nacional. E a CDL Novo Hamburgo, ela tem uma receita bastante dependente do SPC. E não que seja um problema, porque é um produto excepcional, né? Mas nós entendemos que a CDL precisava, de alguma forma, diversificar o seu portfólio e aumentar a representatividade de outras fontes de receita. Porque isso, claro, não é algo específico da CDL, isso é nos negócios, né? É importante que a matriz de receita seja diversificada para que tu não esteja dependente de um produto, né? Isso, inclusive, torna as entidades mais resilientes, né? Diminui o risco da atividade daquela entidade. E nesse trabalho nós iniciamos então um processo de gestão da estratégia, um planejamento estratégico, né, como comumente se fala, em que nós analisamos desde a parte da filosofia organizacional da CDL, trabalhando muito, sei que tu és uma entusiasta da questão do propósito, e eu também sou. Então nós começamos esse trabalho em âmbito de diretoria, né, discutindo qual é o propósito da CDL e, mais do que isso, tornando ele claro para que ele seja mais facilmente comunicável, né, em todos os âmbitos da entidade. E, posteriormente, elaboramos a estratégia por meio de um mapa da estratégia que eu utilizo muito nos trabalhos que eu executo, que é o BSC. Então, discutimos propósito e, a partir da discussão do propósito, elaboramos um BSC em que a gente mapeou uma estratégia, basicamente, assim como talvez o principal pilar estratégico, desenvolver um portfólio de serviços inovadores. Nesse trabalho, a gente, vamos dizer assim, identificamos que o propósito da CDL é oferecer serviços que gerem vantagem competitiva para o nosso associado. Bom, esse é o propósito da CDL Novo Hamburgo, essa é a razão de ser, né, da CDL Novo Hamburgo. Então, nesse contexto, estruturamos a estratégia da entidade no sentido de inovar em termos de portfólio de prestação de serviços e, efetivamente, oferecer essa vantagem competitiva para os nossos associados. E aí, a partir disso, foram se desdobrando todas essas iniciativas que aconteceram ao longo desse 1 ano e quase 8 meses, né? Sim, com certeza. Antes, nos bastidores aqui, a gente estava conversando, né? Eu também participo muito do Capitalismo Consciente, que é um movimento bem bacana, internacional, né? Que também fala sobre propósito, né? Que também coloca a importância da gente ter toda a estratégia da organização numa governança, né? E se tu não colocas o propósito, né, maior para pensar lá no board da empresa, às vezes a gente não consegue fazer de forma genuína que isso chegue em todos os associados e tudo mais, né? Então, acho que é um início muito bem colocado, né? De que todos nós temos que pensar para que viemos, né? O que estamos fazendo aí como instituição, como pessoas no mundo, né? Perfeito. E pensando nisso, né? Acho que também é um desafio, né? Das pessoas que se relacionam com o CDL e da própria CDL, de fazer com que as pessoas consumam produtos locais, né? Como é que vocês fazem isso, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que vocês têm esse pilar, assim, de trazer mais pessoas para Novo Hamburgo, né? Para tornar esse produto local melhor. A CDL, ela tem uma série de iniciativas, de campanhas, né? Voltadas ao desenvolvimento do varejo e o desenvolvimento da economia local.
porque de fato é uma entidade local e ela está sempre muito preocupada com o tema do desenvolvimento econômico, socioeconômico em âmbito local, né? Existem diversas campanhas nesse sentido, né? Desde compra em Novo Hamburgo, a questão do Natal, né? O trabalho de divulgação de datas importantes, enfim, são uma série de medidas a serem adotadas. Até porque hoje nós temos uma alteração muito grande, a digitalização do varejo e vamos dizer, a gente precisa dar suporte e apoiar os empreendedores locais, tanto os varejistas, prestadores de serviço, enfim, no sentido de que eles consigam ser bem-sucedidos em enfrentar esses desafios, né? Em que hoje o varejista local, por exemplo, concorre com grandes players globais, né, na questão do varejo. E, claro, esse movimento ele é um movimento irreversível, né? E o que nós temos constatado, inclusive, nos debates que a CDL Novo Hamburgo tem promovido, no Fórum CDL, outros debates que têm acontecido nesse período, né, nós temos constatado que esse modelo híbrido não vai desaparecer. Né? Tem toda uma nova geração com novos hábitos de consumo, que é altamente digitalizada, né? Mas, por outro lado, o comércio físico, os estabelecimentos físicos, eles são insubstituíveis. Né? Não tem como substituir completamente o físico, muito pelo contrário. As pessoas, inclusive, hoje fazem um movimento inverso. Né? De cada vez buscar mais o contato humano. Por exemplo, as pessoas já não estão mais tanto querendo ser atendidas por um robô, elas querem falar com uma pessoa. É o desespero de apertar o 9 no call center, né? Porque tu quer falar com uma pessoa, tu quer contato humano. Então, assim, eu acho que a gente pode estruturar a economia para que ela coexista, vamos dizer assim, em simbiose, né, digital com o físico. E já se fala muito, inclusive, no omnichannel, né, a multicanalidade e outros movimentos que, em vez de colocar em contraposição o digital com o físico, fazem isso um todo que... Uma integração, né? Exatamente, e que oferece cada vez mais experiência para o consumidor, para o cliente, que é o foco, é a razão de ser das empresas. Né? Exatamente, né? E que bacana, né, Vinícius, porque realmente a CDL é uma instituição, digamos, tradicional, né? A gente está falando da Federação, que tem aqui em Porto Alegre, são instituições que estão há muito tempo no mercado, né? E que estão buscando uma inovação, né? Pensar dessa forma, trazer uma nova comunicação, talvez, né? Eu participei do Fórum CDL em Novo Hamburgo, estava muito bacana, estava comentando com ele, né? O quanto foi, a experiência foi boa, né? E isso conecta toda a comunidade, né? Então, parabéns aí nesse sentido. O próprio Fórum, desculpa, Eliane, pegar esse gancho, mas o próprio Fórum, ele é uma expressão dessa estratégia que a gente tem concebida, que é a de produzir serviços, gerar serviços inovadores para o nosso associado, para o nosso cliente. E para isso nós precisamos antes fomentar o debate com esse associado, com a comunidade, quais os temas relevantes e como a CDL pode se inserir nesses temas e oferecer algo que vá melhorar a vantagem competitiva desse nosso associado. Exatamente, né? Eu acho que é importante vocês também, eu queria que tu falasse sobre isso, né? Sobre educação, né? A gente precisa preparar essas pessoas que estão, às vezes, saindo de um mundo corporativo, né? Se aventurando, ousando a ser empreendedor, né? Mas muitas vezes falta muita coisa para eles, né? A CDL, acho que tem um dever, né? Tem uma missão com relação a trazer conhecimento para esse público, né? E eu queria te ouvir, assim, o que vocês têm feito em termos de cursos, né? A pessoa, para o associado mesmo, né? Eu, associada, posso fazer o quê na CDL? Vamos lá. Ótima pergunta. Nós, então, temos fomentado, num primeiro momento, esse conteúdo, né? Esses espaços de discussão a respeito desses temas relevantes na área do empreendedorismo e da gestão. E a partir de agora a CDL tem se concentrado em estruturar propriamente esses serviços que estão relacionados a muito atividade meio. Né? Eu acho que esse é um ponto relevante. A CDL, inclusive em âmbito nacional, já tem hoje a CDL Academy, que é uma plataforma
que tem sido desenvolvida com o intuito de oferecer este conteúdo, oferecer o conhecimento, né, que é muito importante. Eu acho que, principalmente para o pequeno empreendedor, o que mais falta é suporte em como estruturar de forma consistente a atividade meio da sua empresa, porque o empreendedor, ele é muito bom naquilo que ele faz. Por isso que ele foi empreender, né? E assim, em todas as áreas que a gente possa imaginar, né? Aquele empreendedor, ele era muito bom em produzir aquele produto, em prestar aquele serviço, e ele, vamos dizer, tornou isso seu propósito de vida, né? Por meio de uma empresa, ou às vezes até diretamente, né? Por si só, mas se dedicou a oferecer aquele produto e prestar aquele serviço. Mas, na maioria das vezes, não tem o conhecimento de como estruturar de uma forma mais profissional a empresa, né? E isso é o que acaba gerando as dificuldades daquelas estatísticas assim assustadoras que a gente vê de o alto percentual de empresas que não sobrevivem os 2 primeiros anos, né? Porque falta, muitas vezes, o conhecimento, o acesso àquele como estruturar melhor a empresa, como organizar toda essa complexidade que é uma empresa. Porque são inúmeras funções, a gente tem que trabalhar financeiro, marketing, vendas, né? A operação como um todo, né? Os recursos humanos. Então, assim, essa complexidade da empresa, é impossível, inclusive, uma pessoa ter o conhecimento suficiente para tocar todas essas áreas sozinha, né? Então, é muito importante que a gente consiga trazer esse conhecimento, esse conteúdo, principalmente na atividade meio, para ajudar esses empreendedores a estruturar melhor o seu negócio, né? E trazer, inclusive, a formação para aqueles que já têm uma empresa um pouco mais estruturada e precisam, muitas vezes, desenvolver o seu pessoal, né? Agora, independentemente de qual dos 2 estágios seja, é essencial que a gente tenha o conhecimento dos temas relevantes, tenha isso mapeado e tenha depois isso estruturado em serviços que atendam a esses anseios e a essa necessidade do cliente. E Vinícius, eu acho que bem bacana, né, a partir da tua fala, né, hoje a gente vive num mundo, né, muito colaborativo, né, eu, Eliane, tenho uma empresa também, né, e penso muito de como eu posso colaborar com a minha comunidade, com os outros empreendedores, né, e eu acho que a CDL, ela pode também ser um espaço de networking, né? Eu acho que já é um espaço de networking, né? Eu queria que tu comentasse com a audiência aqui, né? Como é que vocês pensam nisso e se há um interesse em fazer essas conexões, né? Com mais relevância. Perfeito. Eu acho que esse tema é muito relevante, Eliane, é a questão da competição, né? A gente competir, mas de uma forma que não seja uma competição destrutiva, né? Que seja uma competição sadia e dentro do possível que haja cooperação num ambiente competitivo. E isso é absolutamente atual, né? É absolutamente contemporâneo a discussão desses temas. O maior exemplo são as collabs, né? Então, assim, quantas collabs de sucesso a gente consegue pensar assim mais recentemente? E entidades como a CDL, outras entidades representativas, né, o próprio Sebrae, enfim, tantas entidades relevantes aí no desenvolvimento do empreendedorismo e dos negócios, têm um papel muito importante nessa dinâmica, né, mais saudável de competição. Promovendo a integração, né, entre os chamados ecossistemas. É muito essencial, né? A gente não vive mais num ambiente de negócio que seja isolado, ninguém, né? Há uma interdependência do ambiente de negócios assim absoluta, né? Os ecossistemas. É importante entender como eles interagem entre si, né? E quais as sinergias que podem ser exploradas, porque a grande questão sozinho é muito mais difícil de fazer do que em conjunto, né? E quanto mais esse conjunto estiver organizado, colaborativo, melhor. E a questão do cooperativismo, né? Eu sei que tu comentou da Sicredi antes, né? Comigo, por exemplo. E tantos outros ambientes assim cooperativos que existem, né? Essa nova economia, como ela acaba se beneficiando desse tipo de ambiente, um ambiente muito mais cooperativo do que propriamente competitivo.
Claro, sem tirar a competitividade, porque a competitividade é o que impulsiona e desenvolve o ambiente socioeconômico, né? Mas assim, como transformar isso num capitalismo consciente, né? Exato, exatamente, né? Acho que é uma visão de futuro, né? Que a gente começa a plantar sementes hoje, né? E não importa se é pequena empresa, grande empresa, acho que todos nós, se tivermos esse olhar mais futuro, né? Para uma relação aí que seja mais saudável com as empresas, com as organizações, a gente vai ter um incremento para o nosso território, né? Pensando em Novo Hamburgo aqui, né? Como é que eu faço o ecossistema de Novo Hamburgo crescer para todos nós ganharmos juntos, né? Acho que é a partir daí que me vem sempre essa fala, né? Mas eu sei, Vinícius, que não é muito fácil, né? A gente querer colocar tudo isso em prática, né? Vocês estão iniciando o processo ali de uma transformação, de uma melhoria, né? Mais conectado com esse novo mundo. Quais foram e quais estão sendo os maiores desafios de vocês hoje? Essa é fácil, tá? Tá na ponta da língua. A gente basicamente conseguir reestruturar a governança da entidade. Porque a governança ela é um tema-chave. E ao mesmo tempo é extremamente complexo, porque a maioria das pessoas, inclusive pessoas do ambiente de negócios, né, tem até uma dificuldade em enxergar em que consiste a governança. Esse é um tema muito interessante, tem ganhado muito relevo, né? Nós temos instituições como, por exemplo, o próprio IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, outras instituições relevantes se debruçando sobre esse tema. E eu procuro tratar ele, inclusive, uma relação entre outros dois temas muito importantes, que é a questão do propósito da estratégia. Porque o propósito é o centro, né? Ele é o grande objetivo. A estratégia é o como atingir os objetivos, né? E aí a governança, que é esse terceiro menos conhecido dos três, a governança ela nada mais é do que a estrutura que vai definir quem é que se responsabiliza por estabelecer propósito, quem é que se responsabiliza por estabelecer a estratégia, quem é que executa a estratégia e quem é que avalia se aquela estratégia está performando. Esse conjunto de regras, estruturando a empresa, os seus órgãos, os seus profissionais, os seus gestores, é a governança. E aí, na CDL, a gente tem uma dificuldade, assim, que é uma dificuldade, inclusive, da maioria, ou boa parte das entidades sem fins lucrativos, né, do terceiro setor. Elas, via de regra, se desenvolveram com diretorias funcionais. Por exemplo, eu sou diretor de qualidade. Então, eu tenho uma atribuição executiva hoje dentro da CDL, né? Mas eu não sou remunerado, eu sou um voluntário, assim como toda a nossa diretoria, né? Só que a vida está cada vez mais complexa, cada vez mais atribulada, né? Então, assim, como é que a gente faz para contar com voluntários, mas ao mesmo tempo voluntários que muitas vezes não têm a possibilidade de desprender tempo para realizar aquela atividade voluntária na complexidade que ela exige. Porque isso exige, ser diretor de uma entidade exige dia a dia. Né? Então, essa reformulação da estratégia, da governança é o que nós estamos fazendo nesse momento. Em que a gente pegue essa diretoria, transforme ela num conselho de administração, ou seja, um órgão que está mais responsável pela questão de propósito e estratégia da entidade, definir a estratégia e, ao mesmo tempo, a gente, então, monte, né, constitua uma gestão, né, uma estrutura de gestão com gestores profissionalizados, que sejam remunerados e estejam daí incumbidos de executar aquela estratégia no dia a dia. Só que esse processo ele é um processo muito complexo, porque ele não é só técnico, não é só chegar lá, reformar o estatuto, prever a nova governança e... Não, isso envolve algo muito complexo, que é mudar... mindset também, né? Exato, mudar como as coisas... Mudar o sempre foi assim, inclusive. Exatamente. Porque está todo mundo habituado a agir daquela forma. Então, como é que, para começo de conversa, tu pega o diretor de qualidade lá da CDL, ou o diretor financeiro, ou... né? Qualquer outro diretor que esteja lá realizando atividades de gestão e tu convence eles a ir para um conselho de administração, cuidar mais de estratégia e performance, né?
e passar aquelas atribuições que ele tinha até então para um gestor profissionalizado. Então, assim, a complexidade desse processo é muito grande e, sem dúvida, é muito desafiador, né? Com certeza. Vinícius, a gente vai ter que fazer um outro programa aqui para falar mais sobre a CDL, né? Já estamos acabando aqui, tem 2 minutinhos. Eu queria deixar um livro aqui, já que falamos de capitalismo consciente, né? Um livro muito bacana que fala sobre isso, muito do que o Vinícius falou, né? Que é propósito, né? Pessoas no centro e tudo mais. Então, fica aqui a dica, né? E eu queria te ouvir, eu sei que tu tem uma dica aí de livros também para a nossa audiência. Olha, dica de livro, né, Eliane, porque o hábito de ler é um dos hábitos mais poderosos que a gente pode ter, mais transformadores, né? Então, assim, indicar um livro é sempre muito difícil, porque cada livro ele acaba agregando algo nessa nossa trajetória, que é não só construir entidades, mas primeiro nos construir como pessoas, né? E o livro que eu particularmente queria trazer aqui como sugestão é o Pipeline de Liderança, que foi escrito pelo Ram Charan, que é um escritor da área de negócios muito proeminente. E o Pipeline de Liderança, ele é talvez eu trouxe ele porque ele é o livro assim que talvez mais me despertou sobre a importância da governança e a complexidade de estruturar a gestão de uma entidade para que isso seja feito de forma saudável, né? De forma, inclusive, efetiva. Então, eu deixo essa leitura para quem quer se aventurar um pouco na área da governança e da gestão executiva das corporações e das entidades. Sensacional, sensacional. Vinícius, deixa as redes sociais, então, para as pessoas que querem se conectar, então, com o CDL, como seria? A nossa rede social, @CDLNH, no Instagram, a minha rede social, @VBondan, e enfim, é só procurar CDL Novo Hamburgo, vai encontrar nas redes sociais como nos contatar e como participar desse movimento que a gente está tentando promover, né? Sensacional, sensacional. Movimento de melhorar a vantagem competitiva de todos os empreendedores locais. Perfeito. Muito obrigada, Vinícius, mais uma vez. Obrigada à audiência que está aqui comigo, né? E já chamo para outra semana. Pessoas Inspiram, sempre às terças-feiras, às 11 horas. Não esquece e até breve. CDL Novo Hamburgo, conectando empreendedores, impulsionando negócios. Vantagens exclusivas para a sua empresa. Benefícios em eventos e uma rede de parceiros com benefícios reais. SPC, Serasa, certificados digitais, espaços modernos para eventos, cursos e ações que fortalecem o comércio local, networking qualificado, movimentando negócios, promovendo conexões e novas oportunidades. Associe-se à CDL Novo Hamburgo. Conecte-se, cresça, faça parte.